Olá, alunos, bom dia. Este é o segundo vídeo relacionado ao portfólio do módulo C, fase 2. O vídeo do portfólio 2, tá bom? Portfólio geral, que os alunos que estão cursando as matérias Aspectos das Humanidades na Educação Física, Crescimento e Desenvolvimento Motor, Musculação, a Educação Física e Populações Especiais. Então, aqueles alunos que estão realizando essas matérias, essa é a explicação do trabalho, tá? Do portfólio. Vou falar o tema. O tema é levantamento de trilhas ou caminhos históricos da cidade, audiovisual, ou seja, um vídeo, de divulgação da trilha escolhida para atrair visitantes e praticantes de caminhada. Vamos à leitura, ao enunciado, e depois do enunciado vem o proposto, as questões, tá bom? Então vamos lá. Leitura. A cidade de Goiás Velho é um município do estado de Goiás, localizado a 142 quilômetros da capital Goiânia. Com cerca de 23 mil habitantes, orgulha-se de ter sido em 2001 reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial Cultural. Então, está citando um município do estado de Goiás, onde em 2001 foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial Cultural. Em uma convenção na cidade de Paris, em 1972, chegou-se à conclusão, foi-se adotado pela Unesco, as seguintes definições ou critérios para se considerar patrimônio cultural. Então, os monumentos, obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de caráter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal, excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Esses são os monumentos, tá ok? Os conjuntos, grupos de construções isoladas ou reunidas que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, têm valor universal ou excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Os locais de interesse, obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológicos, com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico. Então, esses são os critérios que a Unesco utiliza, de acordo com a Convenção em Paris de 1972, são critérios para definir o que é patrimônio público, tá ok? Aqui no Brasil, na Constituição Federal Brasileira, no artigo 216, fala assim: constitui patrimônio cultural brasileiro os bens da natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência e identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão, 2. Os modos de criar, fazer e viver, 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, no artigo 211 da Constituição Federal Brasileira, é o que diz respeito, o que caracteriza patrimônio cultural brasileiro. Como se verifica por meio da Constituição Federal, o patrimônio cultural brasileiro pode ser constituído por bens materiais, ou seja, que podem ser móveis ou imóveis, e por bens imateriais. A cidade de Goiás Velho recebeu o título da Unesco por sua arquitetura barroca, ou seja, por um bem material. Um dos marcos presentes do patrimônio cultural é a Igreja Nossa Senhora da Abadia. Possui paredes externas feitas de taipa e pilão e paredes internas feitas de adobe e pau a pique. No seu interior há um teto pintado na técnica de afresco, de autor desconhecido. Então está descrevendo uma igreja denominada Nossa Senhora da Abadia, que é um bem material, que foi, através da Unesco, aceita aí como patrimônio cultural da cidade de Goiás Velho, tá bom? Não se pode esquecer dos bens imateriais da região. Então, além desta igreja e outros monumentos, existem monumentos imateriais, ou seja, que não são feitas de material. Como a trilha Caminhos do Planalto Central, lançado em setembro de 2019. O que é esta trilha? É um circuito composto por 3 arcos que irão integrar todas as regiões do Distrito Federal e faz parte da rede nacional de trilhas de longo curso e conectividade, com mais de 400 quilômetros. Então também é considerado um patrimônio histórico-cultural, porém é um bem imaterial, tá ok? A música também se insere como um bem imaterial, sendo importante na cultura de nosso país, se destacando na região de Goiás Velho os ritmos samba de roda, jongo, que é de origem africana, e moteto, que surgiu por volta do século XIII e hoje é utilizado na encenação da busca e prisão de Cristo. Ok? Então, também citou patrimônios históricos, culturais e materiais. Esse é o enunciado, aí vem a questão, tá? Trabalho. Pense na sua cidade. O que pode ser considerado patrimônio histórico-cultural na sua cidade? Quais são os pontos turísticos que se destacam por sua história e pela relação com a cultura da sua cidade? Há alguma trilha ou percurso urbano de caminhada que simbolize a história da cidade ou a cultura dos primeiros habitantes? Faça uma pesquisa, colete informações com pessoas mais velhas e levante as opções de trilha e percursos de caminhada disponíveis em sua cidade. Caso não haja uma trilha ou percurso oficial, você pode criar o seu percurso passando por locais de destaque histórico da sua cidade ou pelos principais pontos turísticos. Então, está perguntando aqui na nossa cidade, na cidade de Marília, se existe alguma trilha que mostre, que passe por pontos históricos ou turísticos da cidade, ou da história da cidade, seja urbano, ou seja, dentro da cidade, ou seja, aos arredores. E se não existe, para você criar então você vai, acredito que eu primeiro fazer o levantamento dos pontos históricos, pontos turísticos, pontos importantes na história daqui da cidade de Marília e criar uma trilha, correto? Enfatizando esses pontos turísticos e um pouco da história da nossa cidade. Então vamos lá. Faça uma pesquisa, turística, tá. Lembre-se de fazer
os registros em fotografias e pequenos vídeos que irão auxiliar na produção do seu trabalho final. Então, esses registros poderão ser colocados no vídeo final, que vai ser a produção do trabalho de vocês. Grave um vídeo entre 3 a 6 minutos, que tem como objetivo divulgar a trilha, percurso da caminhada como opção de lazer e prática de atividade física, alinhada ao contato com a natureza, paisagens características da região e pontos turísticos e históricos da cidade. Monte um roteiro detalhado antes de iniciar a produção do seu vídeo. Então, monte o texto, que você poderá narrar quais são os pontos turísticos, o local do percurso, a sequência de imagens que serão utilizadas. Então, essas fotos que foram previamente tiradas, vocês poderão colocar neste vídeo, e a organização das informações que devem ser passadas. Então, as informações da história, a história do patrimônio, a história da cidade, que fará parte desse percurso, desta trilha, tá ok? Então, o vídeo final que vocês irão realizar, ele deve conter as seguintes informações: o nome da trilha, se já existe um percurso oficial destas características na cidade, o nome desta trilha. Se não houver, se for criado por vocês, pode ser um nome fictício, caso o percurso tenha sido criado por vocês, e a localização da trilha, se é dentro da cidade, se é fora da cidade, e o percurso desta caminhada. Precisa dessa informação, precisa da informação que é a distância do percurso de caminhada, quantos quilômetros é este percurso, os principais atrativos, então, por onde essa trilha passa, os destaques, os pontos turísticos, as paisagens que estão no percurso, o tipo de terreno que constitui essa trilha, se é asfalto ou se é terra, e o nível de dificuldade da trilha, se é uma trilha voltada para iniciantes, para quem está iniciando os exercícios físicos, se exige um pouco mais de condicionamento, tá? Também é interessante colocar dicas para fazer o intercurso, para fazer o percurso, dicas como roupas a serem utilizadas, calçados adequados, protetor solar ou não, repelentes, garrafas de água. Então, todas as características necessárias para quem for realizar este percurso. Informações de contato, caso essa trilha já exista e tiver algum contato para quem quiser realizar este percurso. Então, depois de levantar todas essas características, você também poderá utilizar as fotos, poderá utilizar um mapa na internet, no Google Maps talvez, pequenos vídeos feitos por esta trilha e gravando os pontos turísticos, trilha sonora, se quiser colocar algum áudio ou alguma música de fundo, e narração do texto, né? Então, você pode estar narrando o percurso, pode estar narrando estes pontos turísticos ou até mesmo essas características que foram pedidas no vídeo, tá ok? E depois do vídeo pronto, façam o upload, ou seja, baixem este vídeo em um canal do YouTube, como foi feito nos últimos trabalhos. Este vídeo já no YouTube, vocês entrarão em materiais complementares. Na matéria de vocês estará lá a ficha resposta, que é um documento onde vocês irão preencher com as informações de vocês, o RU, o nome, e irão inserir o link deste vídeo no espaço designado dentro da ficha resposta. E além do link do vídeo, na ficha resposta deverá ter um print, ou seja, a foto de uma discussão deste vídeo em alguma mídia social, em alguma rede social. Então, depois de postado no YouTube, vocês divulguem este vídeo. Nós damos o exemplo de 4 redes sociais, de 4 mídias sociais, que é Instagram, Facebook,
WhatsApp ou YouTube. Como eu dei a dica nos últimos trabalhos, nós estamos utilizando o WhatsApp, né, o grupo da Educação Física aqui de Marília, do WhatsApp, e os companheiros, os amigos do grupo comentarão, discutirão este vídeo, e vocês tirem um print, uma foto desses comentários ou discussões, e também coloque o print nessa ficha resposta, tá ok? Então a ficha resposta preenchida, o trabalho pode ser feito em grupo, em até 4 participantes, então vocês coloquem o nome e RU de todos os participantes, no local designado o link do vídeo, já direto do YouTube, e embaixo, também no local designado, o print desta discussão ou dessa conversa relacionado ao trabalho, tá ok? Feito isso, postem, enviem no link trabalhos do lado esquerdo da matéria de vocês, postem a ficha resposta com essas características, lembrando que só um participante deverá postar o trabalho, deverá postar nas 2 matérias, e este participante irá inserir o RU dos outros participantes para que todos recebam a mesma nota, tá ok? Então este é o trabalho, o último trabalho do ano de 2012, módulo C, fase 2, e se tiverem alguma dúvida ou dificuldade, entrem em contato comigo, que eu estou à disposição para ajudá-los. Bons estudos, bom trabalho e até a próxima.